Amigos inscritos e membros do canal Spook Houses, Casas Assombradas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa incrível playlist de sábado. A playlist Transforme-se, a playlist que muitas pessoas têm pedido. Tio Spook, eu tenho saudade dessa playlist, volta, traz mais. Por mais que seja uma playlist que tenha poucas visualizações, eu tô nem aí, porque eu acho que é importante a gente começar a mudar a forma das pessoas mudarem o mundo, pensar melhor, agir melhor, saírem de certas situações de conflito, saírem de certas situações que realmente eles causam desconforto, sabe? Quer dizer, é muito bom quando uma pessoa começa a mudar o seu quarteirão. Significa que outras pessoas podem realmente começar a mudar também, e esta é a ideia. Então, nós trazemos essa playlist por meio de histórias, parábolas, koans, passagens reais de pessoas reais na Terra, trazendo a vocês pontos de vista sobre certas situações que nos afetam. Eu sempre falei que o mundo é cíclico, ou seja, tudo está em contínua transformação, mas quando você olha para anos atrás, décadas atrás, séculos atrás, você fala, porra, de novo, guerras, fome, ainda busca por território, não é mesmo? Tem pessoas ali, tem países que querem destruir o outro, então a gente está numa guerra nesse período, sabe? Pandemias, ou seja, as coisas tornam-se sempre cíclicas e cíclicas e cíclicas. É muito complicado e os pensamentos e as ações também acompanham esse processo, ou seja, são cíclicos também. Então, mediante a isso, nós vamos trazer a vocês a playlist Transforme-se, onde por meio de um koan, ou seja, são histórias budistas do Zen budismo, um budismo japonês que origina-se no século XIII depois de Cristo, tá? A gente sai então do budismo tibetano, que antecede muito a esse período. Eu tenho livros aqui que são do século III, mas estamos falando de séculos muito antes, que trazem conceitos legais também para a gente entender. Eu sou praticante do budismo tibetano, mas nós vamos ter uma ótica hoje diferente a partir do budismo Zen. Feito? Sentem-se, acomodem-se, que lá vem historinha para todos. Isso aqui é legal, deve ser legal, né? O nome dela é bem legal. É grandinha? Não, não é. Vamos lá. Certa feita, o imperador chinês recebeu de presente de um país vizinho um cavalo que podia viajar milhares de quilômetros por dia. Com tristeza ele pensou, mesmo que eu viaje milhares de quilômetros nesse excelente cavalo, de nada adiantará se meus seguidores não me acompanharem. Conversou com seus ministros e concordou. Assim o imperador devolveu o cavalo carregado de ouro e seda. Não devemos guardar o que não necessitamos ou não nos é útil. Para que guardar coisas inúteis? O nome deste koan chama-se Desapego. Vamos entender melhor. Há uma empresa que faz propaganda na televisão sobre o desapego. Desapega, desapega. Lembra disso? É verdade. A OLX. O OLX tem o desapega, que tinha um abestado. Essa empresa torna possível que você venda o que não tem em sua casa e lhe é necessário. Apego é algo muito difícil de lidar. Arranjamos inumeráveis razões para guardar aquela roupa que foi usada em uma situação que não queremos esquecer. Mas a roupa não nos serve mais, assim como a situação jamais se repetirá. Ou guardamos pelas memórias ou por possibilidades futuras que podem nunca chegar. Assim, a sabedoria desse rei foi desenvolver o cavalo extraordinário. Algumas vezes guardamos pensamentos e memórias que nos isolam e separam as outras ou de outras pessoas. Retroalimentamos sofrimentos e perdas. Isso também não deve ser guardado. Será inútil em sua vida, livre-se de que não precisa e viva com leveza e suavidade. Outro aspecto importante da história é o fato de o rei perceber que sozinho não poderia fazer muito. Ele precisaria de tantos cavalos velozes quantos seguidores tivesse. Alguns de nós queremos obter vantagens, ascender individualmente, sem perceber que ou ganhamos todos juntos ou perdemos todos juntos. O rei do conto era sábio o suficiente para sabermos que sem seu exército não seria nada.
Você já percebeu que sem seus amigos, colegas de trabalho, líderes e colaboradores não podemos fazer muito sozinhos? O nome deste koan chama-se desapego. E é verdade, eu lembro dessa propaganda. Sabe, aqui em casa, a Dani e eu, nós temos um acordo. Sempre que eu vou comprar algo novo, eu vou vender algo velho. Então, troquei as câmeras que nós utilizamos para poder gravar os eventos na casa das pessoas, ou viagem, ou o que for. Porque a câmera era muito grande e a Dani reclamava do peso e, obviamente, era uma câmera diferente, então dava incompatibilidade de frames, pixels, áudio. Então, sempre ficava descompasso. A partir disso, eu falei, não, vamos comprar duas câmeras iguais. Vendi todo o equipamento que eu tinha, microfones, câmeras e tudo, para comprar equipamentos novos, de qualidade melhor e que fossem pareados, ou seja, não tivessem incompatibilidade. Feito? Feito. Isso eu sempre faço. Quero comprar um amplificador novo para guitarra, portátil. Eu tenho um Vox aqui em casa. Comprei, mas eu vendi um que eu tinha antes, que era um da Boss. É Holland, né? Eu tinha um Holland que, eu não lembro o nome, é o Katana. Eu tinha o Boss Katana, na verdade, e vendi o Boss Katana para comprar um da Vox que fosse mais portátil e que eu pudesse carregar pela casa, não tivesse problemas. Ok, porque o Boss Katana é gigantesco, é difícil carregá-lo. Ok, e assim foi feito. Aqui então a gente sempre faz esse tipo de processo. Achei uma coisa legal, vou vender algo que seja pareado. E eu recomendo que as pessoas também façam esse processo, porque a casa agradece, a gente fica desapegado de acumulações, mas os acumuladores adoram. Parece que realmente é uma enfermidade seríssima, você ficar acumulando coisas que não devem, não podem, e não leia-se só a matéria, mas emoções e pensamentos. Um dos grandes problemas do ser humano é o pensamento "e se?". Sabe, e se eu tivesse feito diferente na minha vida? O que teria acontecido? E nós sempre nos voltamos às mágoas, sentimentos, frustrações de tudo aquilo que nós passamos. Seria muito interessante a possibilidade de ter uma tecla Ctrl Z na nossa vida. Quando você dá o Ctrl Z, você anula um erro que você cometeu. Eu adoraria ter a possibilidade de ter um único Ctrl Z na minha vida. Eu acho que muitas pessoas também gostariam disso. De você ter toda a sua vida e quando você estiver no seu leito de morte, você dá um Ctrl Z e fala: se eu tivesse mudado isso, o que aconteceria? Seria genial. Porque por mais que a gente aprenda com os erros, parece que os erros nunca nos esquecem, não é mesmo? Nós lembramos dos momentos em que erramos, momentos que nós falhamos na vida, momentos que nós magoamos pessoas. Mas nós esquecemos dos momentos legais que nós curtimos a vida, da comida legal, das pessoas, das risadas, dos momentos. Pesa muito mais as situações que erramos e que por mais que tenhamos apaziguado ou tentado apagar o fogo, mas pesa muito mais. As lembranças negativas, elas nos consomem. Os pensamentos negativos, eles nos consomem, nos frustram, nos ancoram, nos fazem cada vez mais lembrar de situações que erramos. E isso gera sentimentos ruins, gera uma depressão, gera tristezas, mágoas, fobias, gera uma aversão, ojeriza, sabe? Eu conheço pessoas que têm medo de pessoas. Por quê? Porque tem medo de ser magoado, porque tem medo de se envolver, tem medo de se apaixonar, tem medo de estar ao lado e se decepcionar. Então preferem nunca mais se envolver com ninguém, preferem viver trancados dentro de casa. E isso acontece. Isso é um acúmulo de pensamentos, sensações ruins em que nós não superamos, nós não entendemos, sabe? Muitas vezes a falha não está em nós, a falha está em outros. Também tem que ser avaliado esse critério. Muitas pessoas, você me decepcionou. Não, você que se decepciona muito fácil. Quer queira, quer não, também existem esses pontos de vista. Mas o fato é o seguinte, tentem mudar a vida de vocês tendo realmente o necessário. Eu lembro uma vez quando eu fui trabalhar, eu ia trabalhar de ônibus, eu gostava de pegar ônibus para ir trabalhar, porque eu ficava observando as pessoas. Era uma maneira de entender o ser humano, de poder compreender o que está por detrás das pessoas. E eu lembro que na volta, era umas 6h30, 7 horas da noite, eu estava no busão e eu estava com um amigo sentado do meu lado, que eu encontrei no ônibus.
E aí veio uma menina com uma mochila repleta de livros. Colou do nosso lado e tal, aí o cara falou, não, dá sua mochila, eu seguro. Me deu 5 minutos, eu segurei a mão dele e falei, não, 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 não. Ela tem que aprender a carregar o peso dela. Aí a menina olhou pra minha cara e falou, você tem total razão. O cara ficou assustado e tal. Falou, não, você tem total razão. O que eu carrego faz parte das minhas necessidades. Não são de vocês, são minhas. Eu não posso colocar no colo de vocês aquilo que eu preciso. E ela teve a percepção, naquele momento, e se iluminou dizendo, eu tenho que aprender a carregar menos. Quando você vê no ônibus aquelas senhoras carregando um monte de sacola e fica colocando no colo de cada pessoa e quando vai embora ela tem que pegar cada colo e descer, sabe? As pessoas têm que aprender a carregar menos, carregar o necessário. Carregar só aquilo que realmente ela precisa naquele momento e não aquilo que ela precisa na sua vida inteira. Pense nisso, reflita sobre essa possibilidade, sabe? A gente tem que aprender a lidar com o necessário, mas nós não aprendemos. Nós sempre vivemos acumulando coisas. Além de acumular, nós jogamos a responsabilidade sobre os outros, para que eles também carreguem o que é nosso. Os nossos problemas, as nossas vergonhas, as nossas... tudo, nossa inveja, nossa raiva, nossa ganância. Sabe o que é engraçado? Uma pessoa que está enraivecida, ela tem a necessidade de passar a raiva dela para o próximo. Ela não espera ser apaziguada, ela quer que a pessoa entenda a razão da raiva dela e tenha raiva também. E que passe essa raiva para outro, para outro, para outro, para outro. Isso acontece com todas as emoções e pensamentos. Ninguém tende a chegar e falar, parou, acabou a brincadeira. Você está fazendo com que outros passem raiva por você. Você está fazendo com que outros passem mal por você. Quando você traz uma emoção, um pensamento ruim, ele é seu naquele momento. E ele não pode se estender a outros. Ele tem que permanecer ali sobre você e você interpretar e esquecer aquilo. É aquela coisa, eu tenho que digerir essa situação, mas é algo que eu tenho que passar sozinho. E não obrigar as pessoas a aceitar ou mesmo compartilhar isso com outros. E não é o que a gente vê na internet. A gente vê na internet vários grupinhos de raiva, de ódio, grupinhos que ficam propagando todas essas sensações ruins, pensamentos ruins, emoções ruins. Por quê? Porque faz parte do vazio existencial do ser humano e faz parte da acumulação de, como diria um grande monge, de merda. Você só vai acumular coisas ruins que estão dentro de você. Todo lixo, todo lodo emocional, espiritual, vai ser acumulado dentro de você. E aquilo vai ser alimentado sem parar. Você vai se alimentar de porcarias. E não estamos falando de comer comida ruim. Nós estamos falando de emoções e pensamentos que são destrutivos a você. Mas você nunca percebeu, você nunca se importou, você nunca deu a devida atenção àquilo que estava agindo sobre você. E você se torna um mar de porcarias. Ou seja, uma pessoa rancorosa, amargurada, enraivecida, invejosa, ciumenta, possessiva, repleta do quê? De emoções e pensamentos destrutivos. Você não se desapega daquilo que outros colocaram dentro de você e que você permitiu. É surreal. Se tem alguém falando mal de outra pessoa, você cria uma cumplicidade e você vai falar mal junto. E mesmo não sabendo o porquê, mas você fala mal junto. Quantas vezes eu já não acordei e vi mensagens ofensivas à minha pessoa, vindo de canais oportunistas que queriam ou angariar inscritos ou destruir a minha imagem porque eu falei coisas que magoaram, ou verdades que os outros não poderiam escutar. Ou seja, é uma pessoa repleta de merda, é um ser de merda, é uma pessoa de merda. Porque só tem lixo dentro dela que ela é incapaz de entender, aceitar, interpretar e falar, ok, não vou fazer nada. Então prefere estimular a raiva, o ódio, do que realmente resolver as coisas ou entender como as coisas realmente são. É uma pena, mas as pessoas são assim, são apegadas a situações ruins, a comportamentos ruins, são pessoas ruins. E cabe a você ter o discernimento de falar, devo ou não seguir, devo ou não concordar. Será que isso realmente é real? Será que isso pertence a ela? Será que são emoções e pensamentos justos a ela? Pense nisso. Jogue isso contra você.
Veja quanto de coisas ruins está acumulado na sua casa em termos de matéria, quanto de coisas ruins está acumulado em termos de sentimentos, pensamentos, atitudes com que você tem para com os outros e para com você mesmo. Mude, jogue fora, descarte isso. Tente encontrar sentimentos e pensamentos bons para substituir em você. Caso contrário, você só vai acumular meleca. E eu vou falar, o nosso espelho geralmente é o pior de todos. Por quê? Aquele que você se olha de manhã, geralmente não é aquele que traz as suas verdades. As verdades, elas são ditas geralmente com um espelho sincero e honesto, daqueles que amam, que se importam com você, ou que realmente só estão observando até onde você está se afundando. Mudem a vida de vocês, tá bom? Então é isso, quero agradecer a todos, muito obrigado por assistir o vídeo até agora. Como recadinhos finais, todo mundo aqui sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam, para que por meio de técnicas alternativas ou complementares a gente possa complementar a medicina tradicional. Leia-se tratamentos das enfermidades físicas, emocionais e mentais, bem como as limpezas de casa e as análises de casa. Para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com e solicitar todas essas devidas informações e principalmente tudo é cobrado, uma vez que eu não sou paranormal, não sou pai de santo, não sou espírita, não sou vidente, tá? Eu trabalho com as práticas integrativas complementares e eu vivo disso, ok? Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos duas formas de doação, um deles é o Seja Membro e outro é o PayPal. Seja Membro encontra-se aqui abaixo, só você clicar, vai ser arremetido a uma pagininha e você pode doar acho que até R$8, o que nos ajuda muito. Ou o PayPal, que também encontra-se aqui abaixo, só você copiar esse link, jogar no seu navegador e você pode doar o valor que você quiser ou puder, que também nos ajuda. E por último, o nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. E como eu sempre digo, ao final desta playlist, namastê, meus nobres e queridos gafanhotos.